Eu sou a Deb Noniel do quadro Giro Talk da Super Rutineia, CB Tour VIP, Rede TV Espírito Santo e também Exflix de São Paulo para todo o Brasil. E hoje estou com ele, o médico polêmico, Dr. Diego Donola, modelo internacional da Ford Models na adolescência, fisioterapeuta e médico. Após salvar o super mingau baixista no Traje a Rigor, ele vem aqui para falar de uma entrevista polêmica sobre calotes médicos. Tudo bem, Dr. Diego? Boa noite, Ideia. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui participando desse podcast, dessa entrevista, né, e relatar também sobre o fato ocorrido, né, que eu fui o primeiro médico a ter o primeiro acesso ao incidente do baixista Mingau, né, a qual ele chegou para mim com uma lesão neurológica, e eu tive o prazer de ajudá-lo e de salvá-lo, né? Que essa parte da medicina, dos primeiros socorros, dos 10 primeiros minutos, é fundamental um prognóstico do paciente após esse tipo de lesão. Tá. Nossa, que legal! E me conta, como é que aconteceu tudo? De repente, a mídia estava em cima e foi aquela polêmica, e também aconteceu para quem não sabe da história, aconteceu uma super polêmica porque ele foi baleado lá na cidade de Paraty, correto, Diego? E depois ele foi transferido lá para São Paulo. Como é que foi isso? Eu tenho uma coisa muito importante para falar para o Brasil, é que depois que o Dr. Diego fez esse super trabalho, posso falar, Diego? Ele foi demitido do plantão por estar aparecendo demais. Exatamente. Foi o que aconteceu, infelizmente, né? Eu estava lá no local, no hospital, né, Hugo Miranda. Eu já estava de 48 horas de plantão. Lá é um local complicado, com a demanda alta de paciente. São plantões exaustivos, né, que você tem que, além de atender ficha na porta do pronto-socorro, você tem que atender emergência, sala vermelha, que a sala vermelha lá não é fácil, Deia, não é fácil, tá? Pra gente esfaqueado, baleado. Meu Deus. É complicado. Hoje a vida médica não é fácil, né? A demanda aumentou muito nos pronto-socorros, a violência também tem ajudado a aumentar muito os atendimentos médicos de emergência. E eu já estava lá de 48 horas de plantão, tinha acabado de passar por um processo seletivo local, e foi meu primeiro plantão lá, já estava cansado desse plantão. Então, culminou das horas que, à noite, que geralmente, às vezes, culminou de eu estar de plantão, perdido um minuto, a qual chegou para a gente estar também. Esse paciente, quando chegou na minha mão, eu não quis, eu fiz de tudo para não perdê-lo. Tá? A princípio, não tinha visto o estado neurológico do paciente, e depois, mais detalhadamente, eu observei que o estado neurológico dele seria muito crítico. Mesmo sendo crítico, mesmo sendo um estado praticamente perdido, um estado neurológico perdido, tá? Um paciente aí, uma possível morte cerebral, deixando gradativamente dia a dia, né? Nossa, então foi isso, eu tive a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa, né? O paciente certo, e ele também, acredito que ele teve sorte de pegar um médico experiente, né? Um médico experiente em emergência, e a gente transformou a sala vermelha do Hospital Hugo Miranda em algo assim, uma mini UTI, para poder salvá-lo, para poder estabilizá-lo, o paciente. Conseguimos dar os primeiros socorros, conseguimos estabilizá-lo e depois tentar uma possível transferência, a qual não fomos felizes no local. Mas graças ao apoio de familiares, apoio de locais, apoio da política local, ele foi transferido até para um hospital de maior referência, que foi no estado de São Paulo.
Então é isso, Dé. E depois disso, infelizmente, você foi demitido, mais uma grande injustiça médica no Brasil, né? E como que foi essa experiência? Muita gente atender uma celebridade. Você, para quem não sabe, o Dr. Diego também é uma celebridade porque ele foi jurado do SBT e ex-modelo internacional. Obrigado. Eu tive umas participações no meio artístico muito no passado, né? Muito ligado ao passado. Recentemente fui jurado do SBT, do programa de uma pessoa famosa, mas o programa, infelizmente não foi para frente. Mas é isso, a minha experiência com a área artística é essa, e coincidentemente eu fui chamado para atender uma pessoa famosa, com a qual eu não sabia se uma pessoa não se trata de uma pessoa famosa. Eu fui saber que ele era famoso, não me liguei o nome, né, mesmo porque a gente não pega o nome artístico do paciente, a gente recebe ele com um nome de registro, né? E eu dei os primeiros atendimentos na pessoa do Reinaldo e não do Mingau. E eu só fui saber, através do corpo de enfermagem, na madrugada do plantão, que ele era uma pessoa famosa, lá para as 3 horas da manhã. Com essa polêmica... E até 3 horas da manhã nós estamos para deixá-lo, para manter vivo. Com essa polêmica que houve sobre esse acontecimento, as pessoas pensam que os médicos querem tirar a polêmica de uma celebridade, aparecer e tudo. Inclusive, né, o médico que estava em São Paulo, ele deu entrevista no Danilo Gentili. O que você acha sobre isso? Eu não vi essa entrevista, eu vi só o agradecimento da equipe do Danilo Gentili, agradecendo a todo mundo, menos a equipe básica, do salvamento dele, tanto a parte dos bombeiros, tanto atendimento de ambulância, né, que foi em Paraty. Eu não vi esses agradecimentos. Agradeceu no geral do Hospital Hugo Miranda, né, mas é primordial, inclusive é mais importante o atendimento primário a um ocorrido dessa grande dimensão. E o atendimento primário ele é mais importante do que o atendimento após a estabilização do paciente. Muito legal. Tá? Não querendo aqui aumentar o trabalho que eu fiz com esse paciente, mas as chances de uma sobrevida, as chances de minimizar as lesões, principalmente lesões neurológicas, ocorrem nos 10 primeiros minutos do atendimento. Então foi o que nós fizemos, lutamos para poder diminuir todas as lesões desse paciente e fomos felizes, graças a Deus. Eu, a equipe médica, a equipe de enfermagem, e graças a Deus hoje ele está em evolução, está uma escala de evolutiva neurológica para uma melhora, né? Para estar voltando os movimentos, a cognição, a fala. Fiquei sabendo que já começou a falar algumas palavras. E, enfim, eu fico muito feliz com esse trabalho que foi feito. Muito bom. Você acha que o médico é reconhecido no Brasil? E conta um pouquinho sobre esses tais plantões, os calotes médicos. É uma situação muito crítica do que vem ocorrendo com a medicina e com o médico, né, atualmente no Brasil. Principalmente em hospitais do SUS, hospitais públicos, né, a qual o gerimento desses hospitais, o gerir da parte administrativa, ou ele vem, né, de uma fusão governo federal para o governo estadual e distribuição, tá, do pagamento de folha desse hospital local, que é a maioria municipal, ou se não vem das terceirizações que as prefeituras vêm feito, que terceirizou a mão de obra médica no Brasil, que é as OS, as organizações de saúde, tá? Que geralmente são empresas que têm um CNPJ, que às vezes a maioria das vezes já abre um CNPJ para poder fazer algo de errado, para poder, né, melhorarem em formas de empresa, e pede que o médico terceirize essa empresa, né? O médico não é conveniado, ele não é vinculado a essa empresa, ele é terceirizado. Geralmente pede-se o quê? Que o médico abra um CNPJ
e vá trabalhar de CNPJ de uma empresa para uma outra empresa. Com isso, não obtendo vínculos e nem os seus direitos, os seus benefícios. Nossa. É o que ocorre. Então, abre-se uma brecha muito grande para nós tomarmos calote médico, calote dessas empresas. E hoje está muito comum no meio médico. Em tudo quanto é estado, tudo quanto é local e tudo quanto é prefeitura. O médico não é reconhecido, então, porque vocês estudam praticamente 6 anos, gastam todo o tempo de vocês e na hora que vai trabalhar não recebe o salário. Brasil, o que é isso? A medicina não pode ficar desse jeito. Como funciona? E quando recebe, é muito atrasado. Né? A maioria hoje das empresas, dos hospitais, eles pagam os médicos após 60 dias. Tá? Isso quando pagam. Então virou uma coisa corriqueira, rotineira no meio médico. Tá? Nós sofremos isso e as contas, como todo mundo sabe, né, vem 30 dias. Meu Deus né? do céu. Então, realmente, o médico não é valorizado no Brasil. Ele não é valorizado. Você gasta hoje, em termos financeiros, 1,5 milhão, 1,3 milhão para formar médico hoje, em 6 anos. Tá? É uma faculdade muito extensiva, cansativa, com aulas assim, integrais, em período integrais, que você estuda desde manhã até um período noturno. Imagina. Não tendo tempo para trabalhar, né? Não tendo tempo para você ficar com a família. E depois desses longevos 6 anos de curso, ainda você tem que se formar, você cai numa vida médica de plantões, a qual você não tem qualidade de vida nenhuma, né? Tem que fazer um plantão atrás do outro, e ainda por cima com esse risco de não receber o valor adequado ou o valor mínimo por esses plantões feitos. É a nossa realidade hoje, essa a realidade. Isso é uma grande injustiça, Brasil. Inclusive, nós estamos passando aí na Rede TV e o doutor Diego vai estar no palco aí da Super Luciana Gimenez. Obrigada aí, produção, por nos ajudar. Para estar falando esse absurdo. Foi demitido porque salvou uma celebridade. Agradecido também. Levou calote médico, não recebe. Brasil, o que é isso, Luciana Gimenez? Me ajuda, porque olha, que conselho você daria, né, pro povo brasileiro? Fala um pouquinho sobre política, sobre a sua opinião política, e também para os estudantes que têm aquele sonho de virar médicos. Que conselho você daria para todo o Brasil aí, Diego, sobre esses estudantes que estão começando na carreira de médicos? No meu caso, por exemplo, no caso do Mingau, eu tive uma demissão após plantão devido a entrevistas que eu dei a jornalistas que estavam no local, que essas entrevistas foram para internet, não foi para nenhum canal aberto, tá? E muito menos foram gravadas, elas foram editadas, escritas. Aí eu recebi uma demissão. Meu Deus. E esses plantões que eu fiz, eu fiquei de 60 horas na ocasião, não foi 60 horas de plantão. Esses plantões feitos no hospital, eu vim a receber eles depois de 2 meses e meio. Meu Deus, tá? Que absurdo. Então, no caso do Hospital de Paraty, eu não tomei calote, mas eu recebi bem após o plantão realizado. Nunca mais me chamaram para plantão algum, né? Hoje também não faço questão, naquela região não faço questão nenhuma, que é uma questão realmente muito violenta, tá? Muito agressiva. Tem que ser médico experiente para trabalhar naquele local, né? Que ali é tiro, porrada e bomba. Meu Deus. Tá? Resumindo, muito paciente esfaqueado, paciente vítima de PAF, que é arma de fogo, né? No caso até do querido Mingau, e dentre outras violências locais. Meu né? Deus. Infelizmente o país aumentou muito a violência, aumentou muito o número de atendimento médico. Hoje a medicina ela não tem um suporte da própria classe, né? Infelizmente é uma classe desunida. O conselho ele não quer saber, não quer ouvir o colega,
Então, o conselho que eu dou que não compensa ser médico no Brasil hoje, atualmente, não compensa. É uma profissão que não está reconhecida, é uma profissão a qual virou uma rotina médica de calotes. Hoje você pesquisa o que é um calote financeiro no Google e dá uma charge de um médico, né? Pasme, né? Uma charge do desenho de um médico a qual ele não está recebendo o salário. O salário ou está atrasado ou não recebeu, tomou um calote. Aí depois, para você provar isso para a justiça, né? Você tem que ter testemunho, folha de pontos, você tem que tirar foto de prontuário médico para você mostrar que você atendeu naquele dia, conversa do WhatsApp. Então, tudo isso, ideia, é muito cansativo. Imagina, né, doutor Diego? Nossa, sem reconhecimento, sem salário, sem dinheiro, Brasil. Como que o médico vive? Meu Deus, doutor Diego, complicado, né? Complicado. Então, existe hoje um caminho da medicina do seguinte: você tem que estar bem financeiramente, ser de uma família rica, uma família que te dê suporte, formar jovem. Eu já formei com uma certa idade, foi minha terceira graduação, então eu vim a formar com 37 anos de idade e formei, eu tive uma filha que nasceu logo posteriormente, formei com o sistema do FIES. Meu Deus. Então, logo um ano depois, eu tive que começar a pagar o FIES. Então, quando você forma dessa forma bem apertada, você tem dificuldade, né? Você já forma endividado e você não pode fazer uma residência. Eu fui aprovado de cara, né, no último período de faculdade em residência médica. Eu passei para um hospital para ser ortopedista, em terceiro lugar, em um hospital conceituado. E não pude assumir, porque a bolsa médica, pasme, a bolsa médica do MEC para um residente médico é de R$3.000. Meu Deus, que absurdo, Diego. Pois é. Como é que eu ia viver com R$3.000 na carteira? Não tem condição, Brasil. R$3.000 uma bolsa médica. Exato. Um absurdo. Hoje a bolsa está um pouquinho acima disso, não passa muito disso. Para você ficar 24 horas no hospital. Meu Deus, não tem vida, né, doutor Diego? Não tem vida, não dorme. Não tem vida. Estresse. Você não pode fazer mais nenhum outro plantão, nenhum outro trabalho. Então você fica ali exclusivo, tempo exclusivo. Isso como R1. R2 começa a ter uns horários mais flexíveis. Mas como R1, você fica de segunda a segunda, 24 horas de plantão. Você não tem vida para a família, você não tem vida você não tem vida social. Né? Você não tem você não pode fazer uma atividade física, você fica ali para ganhar R$3.000 e com isso você não paga a tua conta. Sendo que o crédito educativo que eu fiz, ele ia ter uma carência de 12 meses e eu ia ter que começar a pagar R$2.300. Praticamente todo o meu salário de residente iria para o FIES. Meu Deus. Um ano depois, Doutor Diego Donola, fiquei sabendo também de uma super polêmica também, que o senhor foi preso pela mídia fake news injustamente e que o nosso querido colega Gotino publicou matérias do seu programa Balanço Geral aí de São Paulo com uma notícia falsa. Conta essa bomba pra gente, pra todo o Brasil. Déia, é um período triste, muito triste que eu tenho da minha vida. É um período difícil, que só eu sei o que eu passei, e fico muito triste e ao mesmo tempo indignado com a situação que foi feita, né, as fake news que foram divulgadas, né, as afirmações, foram reportagens que eles nem colocaram uma dúvida, colocaram afirmativo de que eu tinha feito algo, e graças a Deus esse processo está no final. Eu vou ser absolvido com a cabeça erguida. E eu quero justiça. Por todas essas falácias negativas, né? Essas falácias da boca para fora ao vento,
que falaram sem a menor prova, sem o menor estudo do que ocorreu, nenhuma análise do processo que eu estava respondendo, né? Um processo fantasioso, absurdo, um processo abstrato, né? Inventado, a qual eu respondo, né? E está bem no final, e graças a Deus rumo à vitória para esses péssimos jornalistas, né? Esses jornalistas aí, por informações aleatórias, informações suspensas, né? E falam que querem, né? Sem investigarem. A minha mensagem para eles é o seguinte: analisem a pessoa que você está falando, analise se aquilo é fake news, analise se por trás daquilo ali está um bom homem, um homem honrado, um pai de família, né? Uma pessoa que tem uma família, que tem pai e mãe, que tem um sobrenome, que tem um passado, que tem uma trajetória de vitória, que tem uma vida ilibada, uma vida como um profissional que faz o bem para a sociedade, né? Um profissional que faz um somatório para a sociedade, e que com isso tudo, um trabalho de anos, um trabalho árduo, né? Uma vida profissional árdua, se isso aí não vai prejudicar, se vai desmoronar essa vida toda, que vai acabar com essa vida toda, né? Como foi feita com a minha vida. A minha vida, ela foi no chão, né? Foi um castelo que foi quebrado, ele foi demolido. Então isso eu tenho um sentimento muito, eu tenho um sentimento ao mesmo tempo de muita depressão, e ao mesmo tempo um sentimento de querer justiça, que essas pessoas se retratem através da mídia sobre o que foi feito com a minha vida. Sabe, a minha vida, ela foi devastada. Eu vivi longos 6 anos, agora 6 anos, né, a base de muito esforço, de muita dificuldade, sabe? A minha vontade já não era mais de nem exercer a medicina, devido a essas pessoas maléficas, né, que não sabem o que dizem, que fazem um fake news danado, e que não investigue, e que vai assim, fala coisas de que ouviu suspensa, não pega um processo e analisa, né? E um processo a qual eu respondi por pessoas periciosas, né? Por mulheres de baixo escalão, de mulheres que não têm um passado negro, negativo. Nossa, e que nada disso foi analisado. Mulheres que, ao sequer passaram por uma consulta médica, né? Pasme para uma consulta médica. Então, a justiça no Brasil tem que ser revista. Isso é verdade. Ela tem que ser revista, e ela tem que aprender a julgar médico primeiro, antes de julgar. Ela tem que saber o que é medicina primeiro, antes de julgar o médico. Porque na faculdade, Deia, nós temos várias matérias as quais você tem práticas médicas. São matérias médicas que você tem que examinar o paciente. Você tem que analisar o paciente. E você não pode, hoje, deduzir um diagnóstico médico sem um diagnóstico selado por uma medicina somente de imagem. Tá? Você tem que fazer uma medicina básica também. E essa medicina básica consta muito o quê? Exame físico. E isso a justiça não aprendeu ainda. E também as pessoas, hoje em dia, elas fazem muito armações, elas inventam histórias para poder, infelizmente, estar por trás disso tudo, estar ganhando dinheiro. Então é isso que me ocorreu, e eu espero que essas pessoas caiam em sã consciência do que foi feito na vida de um homem honrado, de um homem honesto, que não tem nem nada no passado que o comprometa. Essa é a minha mensagem, Dé. É uma mensagem de um... Obrigado.
Eu espero aí, Gotino tá jogando aí a vinheta no ar, aí as imagens para que vocês possam ver. Gotino, que você se certifique melhor antes dessa mídia fake news do que publicar notícias falsas de pessoas de bem, como o Dr. Diego aí, tá bom? E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria saber os seus sonhos e projetos para 2024, se você tá animado, Dr. Diego. Eu estou muito animado, tá? Eu estou renovado para 2024, eu quero entrar com o pé direito, tá? Eu quero começar a fazer bastante entrevistas sobre assuntos médicos, tá? Principalmente assuntos variados dentro da medicina, sendo que hoje está sendo perigoso ser médico no Brasil, tá? É uma área perigosa que você está convivendo em meios que você pode ser processado, que você pode ser acusado, que você pode fazer armação com a sua pessoa. Então eu quero fazer esses tipos de alertas, inclusive para colegas. Nós estamos desamparados em plantão, né? Podemos sofrer agressão física. A maioria dos plantões não tem suporte, como é que fala, de segurança para o médico. Nós estamos ali vulneráveis, essa é a verdade. Se o paciente não gosta do atendimento, tem vários casos, relatos de agressão a médicos, né? Não só médicos, enfermeiros também. Então, eu quero iniciar o ano com esse projeto de estar fazendo alertas a colegas e a quem quer ser médico, a estudante de medicina. Quero também voltar para o meio artístico, tá? Voltar com o pé direito para o meio artístico, participar de programas de televisão, como eu estou tendo convite atualmente, e também fazer um trabalho social dentro da medicina, com relação a pacientes, a determinados pacientes de determinadas áreas, e trabalhar também como médico nessa parte de urgência e emergência. Então eu tô realmente animado. Mas antes disso, eu quero resolver os meus problemas pessoais, os meus problemas dentro da medicina, para entrar com o pé direito, que eu acredito que 2024 vai ser um excelente ano. Ai, né? Que bom! Inclusive, mas mais pessoal, é uma coisa assim mais pessoal. Eu acho um ano excelente mais para mim. Eu não acredito que vai melhorar na parte médica, não. Acredito que a tendência, infelizmente, é só piorar. Tá? Mas eu estou sendo bem sincero com relação à profissão. Não é animadora, não. Cada vez tem mais médico formando, cada vez o SUS está mais degradado, está mais decadente. Né? O governo atual realmente ele não valoriza o corpo médico, o corpo clínico, o pessoal da área de saúde. Então, eu não acho um prognóstico favorável para 2024 nessa parte, não. A gente tem que fazer a nossa parte. Verdade. E a gente tem que trabalhar pela gente, né? Verdade. É isso. Estou muito feliz com a sua presença e espero que a gente possa se encontrar em São Paulo para projetos futuros, tá bom? Obrigado. Espero ter contribuído para informações de pessoas que estejam ainda em dúvidas. Muito obrigada, Diego, Dr. Diego. Eu agradeço. Obrigado. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. Dr. Diego aqui com a gente no programa Girotalk, Rede TV Espírito Santo, CBTU VIP para todo o Brasil.